Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, tá? Corinthians entra em campo pela Supercopa Feminina. Amanhã tem o jogo do Paulistão, então vou atualizar aí vocês sobre todas as novidades sobre o nosso Coringão. Peço que se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho de notificações e também me sigam lá no Instagram, @JohnDoTimão. Ontem fiz um post bem simples, tá? Mais de coração, de agradecimento aos 60 mil inscritos, tá? Aqui no canal. Muito obrigado, nação alvinegra. Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, queria trazer aqui minha parceria com a loja Edmarca, tá? Vocês já conhecem, já falei dela aqui pra vocês. Quem não conhece, vou deixar o link aqui na descrição. Camisas de todos os times, tá? Quem gosta de NBA também tem, futebol europeu e principalmente Corinthians, né, família? Corinthians, temos aí os principais modelos de camisas do Corinthians, com até 50% de desconto, frete grátis para todo o país, tá? E garantia de qualidade, tá? Eu recomendo, quem quiser, vou deixar aí o link para vocês. Fechou, rapaziada? Vamos para cima. Ontem o Corinthians já fez um treinamento, tá? Basicão, coisa ali de rotina. Renato Augusto e Fábio Santos não participaram das atividades no campo, tá? Fizeram aí um controle de carga, muito pela idade, tá? Fábio Santos tá com 36 anos, Renato Augusto fez aniversário ontem, tava com 34. Fez, né, 34 anos. Então, são jogadores que a gente precisa olhar aí, que a gente precisa ter mais cautela, tá, com esses atletas. Então, a nossa comissão tá fazendo isso, tá tendo todo esse cuidado aí com esses jogadores. E no mais, o Corinthians enfrenta amanhã o Mirassol, 9h30 da noite, tá, lá na Neoquímica Arena. O Fernando Lázaro também promoveu uma atividade de posicionamento e enfrentamento em espaço reduzido. Depois comandou um trabalho de passes, cruzamentos e finalizações. Tá? Então, treinamento de rotina aí da equipe do Corinthians, visando o confronto de amanhã contra a equipe do Mirassol. Agora, falando da partida de hoje, semifinal da Supercopa entre Corinthians e Real Brasília, tá? Supercopa Feminina, será realizado na Arena Barueri, tá? Segundo o Corinthians, é para preservar o gramado, tá, da Neoquímica Arena. O feminino joga quarta, não pode jogar em casa. O masculino joga quinta, vai jogar em casa. Sendo que o Corinthians masculino não joga no final de semana, tá? E o Corinthians feminino, se passar para a final, aí joga no domingo em casa, tá? Ficou meio mais ou menos assim essa explicação, mas enfim. Quem quiser comparecer hoje às 18 horas, tá? Na Arena Barueri, como eu passei para vocês. O ingresso vai ser uma caixa de leite, tá? 1 litro de leite. Nas quartas de final contra o Palmeiras, a gente colocou 13 mil pessoas, tá? Na arena. Com uma renda aí superior a 300 mil reais. Mas aí, segundo a diretoria, por conta da chuva, tá? Que vem acontecendo com uma boa frequência aí em São Paulo. A drenagem da Neoquímica Arena foi prejudicada. Então, por isso que eles não vão colocar o jogo hoje lá. E sim, o jogo de amanhã pelo Paulistão, família. Caso o Corinthians avance contra o Real Brasília, tá? A final será no dia 13. Contra o Grêmio ou contra o Flamengo. E aí sim, o duelo seria na Neoquímica Arena. Certo? Conto aí com a presença, tá, de toda a torcida alvinegra. Quem puder comparecer, 1 litro de leite para entrar na Arena Barueri. Corinthians e Real Brasília, semifinal da Supercopa Feminina, rapaziada. Boa sorte para as bravas, vamos para cima, que é jogo importante, viu? É um título aí que a gente não tem, então vamos para cima para conquistar mais um campeonato com essa nossa equipe. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Corinthians acertou a venda aí do Gabriel para o Internacional, isso aí todo mundo já sabe. Uma informação importante é que o Corinthians manteve 20% dos direitos federativos, tá, do Gabriel. Então, numa futura venda, o Corinthians garante 20%, tá? Então, caso o Inter tem contrato com o Gabriel até o fim de 2024.
Caso alguém queira comprar o Gabriel antes disso, o Corinthians tem direito a 20% desse dinheiro. Então, para mim, mais do que nunca, foi um ótimo negócio pro Corinthians. Já coloquei aqui minha opinião sobre o Gabriel, sobre a passagem dele como um todo. Foi um cara que sempre respeitou nossa camisa e tudo mais e tal, mas era o momento, tá? Era o momento, se livra do salário. Quem sabe um dia aí o intervém de jogador, a gente tem uma porcentagem, tá? Pra mim, ok, tá? Muito boa negociação feita pelo Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Ó, hoje tem bastante novidade, tô aceleradão, hein? Tô no ritmo do William puxando contra-ataque. Agora, já entrando no assunto sobre treinadores, tá? Já entrando nesse assunto. Segundo a diretoria do Corinthians, não existe mágoa, tá? Em relação ao Renato Gaúcho, tá? A recusa dele ao Corinthians no ano passado. A gente lembra que o Corinthians demitiu o Mancini, foi atrás de treinadores, Renato Gaúcho, Aguirre, entre outros. Renato Gaúcho não quis o Corinthians, tá? Recusou a nossa proposta e tudo mais. Por parte da torcida ficou uma grande mágoa, tá? Ficou uma grande mágoa, porque ele meio que menosprezou a nossa equipe e tudo mais, o elenco. A gente sabia que o elenco era extremamente limitado, mas a gente sabia o potencial de contratação que a gente tinha. Como montamos esse time de agora, tá? Ainda não estamos com o elenco 100%, longe disso, mas a gente sabe o potencial de crescimento do Corinthians. E aí fica esse, quando a gente tava precisando, o cara não quis, né? Agora ele tá livre no mercado, a gente tá procurando um outro treinador, fica aí esse impasse, certo, rapaziada? Então, pela diretoria do Corinthians, existe a chance do Renato Gaúcho comandar a nossa equipe. A informação do Samir Carvalho é que os atletas do Corinthians vem comentando assim, internamente, numa conversa informal, tá, entre eles, que acreditam que o Renato Gaúcho seria o próximo treinador pro Corinthians, tá? Outro ponto. Eles gostariam que o Renato comandasse o Corinthians, eles têm uma boa relação com o Renato. E aí, pra mim, a diretoria não ter mágoa do Renato, ok. Jogadores indicar o treinador, eu já não curto. Eu já não gosto, porque a gente vem aí, ó, de experiências com treinadores que são amiguinhos dos jogadores que não dá certo. O Coelho foi um exemplo, o Silvinho foi outro exemplo. Fica, o ambiente maravilhoso e o time não funciona. Ninguém cobra internamente, porque o ambiente é muito bom, tá? Então, eu sou contra o Renato Gaúcho nesse sentido, tá? Pra mim é um ótimo técnico, tem uma história muito boa no futebol brasileiro, tá? Mas nesse sentido de ser muito próximo aos jogadores, muito nhenhenhé, eu sou contra, tá? E aí entra numa outra questão, que a diretoria do Corinthians vem encontrando uma dificuldade para contratar um técnico estrangeiro, muito porque os técnicos estrangeiros, para fechar com o Corinthians, é o treinador e 7 pessoas da comissão, tá? Então o Corinthians, além de contratar o treinador, tem que trazer o preparador físico, preparador de goleiros, a comissão, tudo. 7 pessoas. Então o Corinthians teria que contratar o treinador, demitir 7 pessoas aqui, para contratar mais 7. Tá? Então por isso a diretoria tá vendo como um obstáculo. Mas pega o treino de goleiro do Corinthians. Sério mesmo. Pega o treino de goleiro do Corinthians. Vê se tem condições. E aí, se a diretoria não quer fazer um investimento numa comissão, pelo amor de Deus. Lógico que tem que ter avaliação. Concordo. Isso aí é o básico, tá? Isso aí é o básico pra mim. Mas, e colocar isso como empecilho pra falar, tentamos o técnico estrangeiro, não deu, vamos contratar o Renato, vamos contratar qualquer um. Não, Duílio, isso aí é culpa sua. É culpa sua, tá, Duílio? Todo mundo avisou, todo mundo mostrou, todo mundo viu, menos a diretoria, tá? Não adianta você agora falar, buscamos um técnico estrangeiro, não deu certo, vamos contratar o que der agora. Não é pra tapar buraco. Não é pra tapar buraco. É pra trazer o treinador certo. Espera mais 1, 2 semanas, mas traz o cara certo, tá? Passou da hora de ficar errando. Não dá mais. Não dá mais, tá? E aí, rapaziada, quero saber a opinião de vocês sobre essa situação da diretoria, de estar buscando um técnico estrangeiro, tem dificuldade, e aí vai buscar uma alternativa mais fácil. Quero saber o que vocês acham de tudo isso. Bom, em compensação a tudo isso, tá? É uma informação importante. O Duílio ontem deu uma entrevista
falando sobre a saída do Silvinho, tá? O menor dos Silvios. Ele falou, ó, eu nunca vi a torcida criticar algum jogador ou treinador durante o jogo em toda a minha vida, tá? E aconteceu com o Silvinho. E aí ele falou que foi uma coisa que chamou muita atenção, tá? Falou que foge da pressão das redes sociais. Fora programa de televisão, analistas, comentaristas, torcedores, conselheiros, tudo. Então, pô, tá todo mundo falando. Ele esperou criticar durante um jogo, coisa que a torcida nunca tinha feito, pra demitir o cara. Pô, é absurdo. E aí, já volta a arrogância do Duílio. Ah, no futuro as pessoas vão ver que eu estava acreditando. Silvinho vem se preparando há anos. Existe chance de um retorno ao Corinthians, sim, sempre. A porta está aberta, ele é um ídolo, sabemos como as coisas são. Já viu o Tite indo, voltando, o Mano Menezes a mesma coisa. Duílio, beleza. Daqui 2, 3 anos, se o Silvinho apresentar um bom trabalho, tudo mais, uma evolução, tá? Uma construção que ele vem falando, ó, há 8 meses. Aí é cogitável. Caso contrário, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Você apostou, é difícil você falar que errou? Falou, ó, ele realmente não estava preparado, não fez um bom trabalho e bola pra frente. Não, vocês não querem admitir, vocês estão, não, não deu certo agora, mas é porque, não, vocês vão ver que eu tava certo. Pô, pelo amor de Deus. E por fim, o Duílio finalizou com o seguinte: não consigo pensar em termos de arrependimento, mas isso ainda fica, se errei, erramos ali na decisão. Não de trazê-lo, mas de segurar de uma temporada para outra, já que essa pressão já existia. Não desse tamanho, mas já existia. Então assim, o Duílio sabia da pressão, manteve o Silvinho e agora tá, erramos. Por isso que eu tô falando que a responsabilidade é do Duílio de arrumar um treinador bom, tá? A gente não tem que se contentar com algum treinador para tapar o buraco. Treinador bombeiro, vai chegar, vai apagar um incêndio, beleza. Não, é para trazer um cara bom. Monta um planejamento, tá? Essa é a minha opinião, rapaziada. Quero saber a de vocês, porque, olha, complicado, viu? Complicado demais essa situação. O Duílio vira agora, sim, erramos na decisão de manter de uma temporada para outra. Agora é fácil, né, Duílio? Pô, a gente vem falando há quanto tempo, cara? Pô, pelo amor de Deus. Comentem aí, rapaziada, a opinião de vocês. Bom, agora eu vou tentar dar uma revisão geral aí sobre essas últimas notícias. Se trata do Will Dantas, tá? O empresário do Pedrinho. Ele tem uma boa circulação aí dentro do Corinthians. O Corinthians deve dinheiro pra ele, tá? Sempre bom a gente pontuar. A porcentagem de dinheiro que ele ia pegar na negociação do Pedrinho veio toda pro Corinthians. E o Corinthians ainda não o pagou, tá? Só pra vocês ficarem cientes. E quando o Pedrinho foi pro Benfica, logo na sequência contrataram o Jorge Jesus. E ele não teve uma boa relação com o Pedrinho, tá? E aí o Will Dantas falou que seria horrível pro Corinthians contratar o Jorge Jesus, tá? Ele falou, ó, eu vejo na mídia sobre o Jorge Jesus, é tudo mentira. E o empresário dele é meu amigo, mas se ele viesse, ia ferrar o Corinthians também. Hoje não tem um jogador que gosta desse cara, até os do Flamengo. Se falar que gosta, é pra fazer média. Muita falta de humildade, tem prepotência e tudo de ruim que um ser humano possa ter, esse senhor tem. Então assim, a gente precisa entender a situação do Pedrinho no Benfica, que praticamente não teve oportunidade, jogou alguns jogos, mas o Jorge Jesus simplesmente falou, ó, não conto com esse jogador. Tá? Ele tinha acabado de ser contratado pelo Benfica, pela gestão, pela diretoria. Aí contrataram antes do treinador chegar. Depois contrataram o Jorge Jesus. Aí ele chegou, pô, esse cara aqui não faz parte do meu planejamento, eu não pedi esse jogador. Tá? Então já fica aquele clima, pô, pelo amor de Deus, acabei de chegar no time. O técnico chega e fala que não tá contando comigo, é complicado. E aí o Pedrinho foi pro Shakhtar e tudo mais, o Jorge Jesus saiu. Então essa daqui é a opinião do empresário do Pedrinho. Lógico que a gente tem que considerar e tudo mais, mas tem que entender também o contexto que ele teve contato com o Jorge Jesus, tá? Não é um contexto positivo para nenhum dos lados, mas a gente precisa entender. Em contrapartida, tá? Ele falou do Jorge Jesus, que ele não gostaria, e ele indicou o técnico Bruno Lage, tá? Ele falou, ó, se eu fosse o Corinthians,
eu iria atrás desse treinador. E mais do que isso, ele ligou pro Duílio e comentou. Ele falou, ó, o Bruno Lage, tá? Ele era treinador do Benfica, ele aprovou o Pedrinho, tá? Quando levou o Pedrinho pra equipe, ficou conversando com esse Bruno Lage e tudo mais, e hoje ele comanda o Wolverhampton da Inglaterra, tá? Então o cara tá na Premier League e tudo mais, e foi uma indicação do Will Dantas para o Duílio. Segundo o próprio Will Dantas, o Duílio disse que iria analisar, tá, o nome do Bruno Lage, que eles estão analisando as opções, tá? Estão estudando as opções, e o Bruno se sentiu muito lisonjeado e ficou feliz com a conversa, mas acho difícil ele sair, tá? São palavras do Will Dantas. Ele ligou pro Duílio, ofereceu, o Duílio gostou do nome, disse que iria analisar com a diretoria, só que o cara tem contrato na Premier League. Simples assim, tá? Então assim, pô, um bom nome, um cara que tem um histórico interessante e tudo mais, só que o cara tem contrato, tá? O cara tem contrato, tá treinando um clube da Premier League. A proposta do Corinthians teria que ser, pô, surreal, tá? Surreal. E quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre essas duas novidades aí, essas duas informações. Primeiro, sobre o Jorge Jesus, depois a indicação do Bruno Lage, mas lembrando, sobre o Bruno Lage, praticamente impossível, tá? Já atualizando vocês aqui, direto e reto. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, se ontem o Kia trouxe que era muito difícil um acerto entre o Corinthians e o Vitor Pereira, hoje o jornal turco, Turkgün Gazetesi, tá? Eu entendo que seria uma Gazeta da Turquia, tá? Não tem nada a ver com a Gazeta aqui no Brasil, tá? Só a ideia de nome. É um perfil verificado, tá? 90 mil seguidores. Dê uma olhada assim por cima, acompanha realmente a vida do país turco, beleza? Eles trouxeram o seguinte: o técnico português Vitor Pereira se sentou, tá, com o Corinthians, teve uma reunião e assinará um contrato com o clube em pouco tempo. Ninguém aqui do Brasil tem essa informação. Já para adiantar para vocês. Essa informação é exclusiva do jornal turco, tá? Então já tô colocando a fonte aqui pro pessoal já não ver. Pô, John, mas você falou que fechou? Que assinou? Aí a fonte é o jornal turco. O jornal turco está afirmando que houve uma reunião entre Corinthians e Vitor Pereira e que ele vai assinar um contrato com o Corinthians em breve, tá? É a informação. E aí, cara, fica a expectativa. Fica a expectativa, tá? E nas próximas horas, entre hoje e amanhã, acontecer alguma novidade aí, a gente saber de alguma informação, tá? Vamos ficar atento. Se já teremos algum cara na arena na quinta-feira. Se ele aparecer na arena amanhã, pô, aí tá fechado. Aí não tem como. Mas ele já tem que vir de hoje pra amanhã, tá? Já fazer a viagem da Turquia pra cá pra acompanhar o jogo do Corinthians. Então assim, rapaziada, não tô tão otimista assim, tá, com essa notícia. Tô meio que com o pé atrás, mas é algo importante da gente acompanhar, tá? Um jornal turco, verificado e tudo mais. Inclusive a Turquia foi o último país que ele trabalhou, tá, no Fenerbahçe. Então a gente fica aí no radar sobre essa novidade. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês acham que o Corinthians vai conseguir fechar com um técnico estrangeiro ou não? A gente vai seguir com algum brasileiro no comando do Corinthians. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!